Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui à nossa aula de dicas, especialmente para você que está aí ansioso, né? Desejoso aí de assumir um cargo no concurso da GM Cariacica em Espírito Santo. Bom, a Monster planejou essa aula justamente para você que está aí aspirante, né, desse cargo e sonhando em assumir essa função aí no Espírito Santo. Uma aula de dicas, uma aula com foco nas coisas mais importantes, aspectos mais importantes, reincidentes aí em prova, que pode aí estar dentro do seu edital, ok? Bom, nós vamos falar hoje de direito administrativo, ok? Sejam bem-vindos aqui, eu sou a professora Daniele e dentro do conteúdo de direito administrativo vamos focar, como eu disse, em conteúdos mais recorrentes aí que pode aparecer na sua prova, ok? Desses longos anos de estudo, longos anos de experiência vendo prova de concursos públicos aí, nós vamos focar aí nas coisas que mais caem no seu concurso. Bom, como nós vemos aí o conteúdo de editais, né? Nós podemos ver aqui que dentro de direito administrativo, nós temos aqui, ó, princípios constitucionais da administração, atos administrativos, poderes e deveres, responsabilidade administrativa, agentes públicos, processo administrativo e bens públicos, né? Bom, gente, sem sombra de dúvidas, vendo esse conteúdo aqui, eu posso te falar que o mais importante, quer dizer, tudo aqui é importante, porém, se você for olhar o que é mais recorrente em provas de concurso público, sem sombra de dúvidas, nós temos aí, eu gosto sempre de dizer, né, que nós temos aí poderes e atos administrativos como uma duplinha de 5 estrelas, né? São coisas que é um conteúdo que mais cai em prova, mais cobrados em provas de concurso, ok? Então, poderes e atos administrativos é a nossa duplinha aí 5 estrelas, tá? Nós vamos tentar dar ênfase nesses dois conteúdos aqui hoje para você e vamos tentar percorrer o máximo, né? O máximo aqui de conteúdo, fazendo também algumas questões para você ver como que isso cai em prova. Vamos tentar passar aqui por princípios também rapidamente, responsabilidade administrativa, tá bom? E se a gente conseguir, nós falamos sobre os outros aspectos. Mas vamos tentar dar foco aí, como eu disse, na nossa duplinha aí, 5 estrelas, que é atos e poderes administrativos, tá bom? Eu vou começar aqui com os princípios e logo depois eu já vou correr para atos e poderes, mas só para a gente se situar, né, pessoal, dentro aqui da nossa aula, quando nós pegamos aí dentro de um edital falando sobre princípios, ainda que esteja cobrando conceito, fontes, princípios, né? Normalmente vem assim, conceito, fontes e princípios, mas realmente os princípios constitucionais são os mais importantes de se entender, de saber. Por quê? É deles que decorrem todos os outros princípios, ok? Então, se você já viu uma aula de princípios, a gente aprende muitas vezes pela repetição. Então, nós vamos falar aqui dos princípios constitucionais administrativos. Se você já viu e está vendo novamente, ótimo! Ótimo para a sua memorização. E se você nunca teve contato aí, né? Você vai aprender, nós vamos passar um mnemônico legal aqui para você. Bom, dentro dos princípios constitucionais administrativos, nós temos aqui o nosso famoso artigo 37. Olha só, o artigo 37 da Constituição, ok?
Esse artigo 37 nos diz que a administração pública, direta e indireta, e aí a gente já vai marcando aqui os pontos importantes, porque também não é só os princípios, né? Mas a gente tem que observar que a administração direta e a indireta de qualquer dos poderes, ou seja, da União, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, né? Quando o artigo 37 fala que de qualquer um dos poderes, então ele está falando do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário. Então, a administração pública direta e indireta, do executivo, legislativo e do judiciário, da União, olha só, dos estados, do DF e dos municípios, obedecerá os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte. E aí o artigo 37 vem discorrendo ali vários outros aspectos legais que a administração deve observar, né? Agora aqui, já no caput, nós vemos que nós temos aqui a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência como princípios que todos devem observar. Então, isso aqui, pessoal, é para todo mundo, é para toda a administração da União, do Estado, do DF, dos municípios e também de todos os poderes, ok? Então, inclui todo mundo está dentro desse balaio de gato aqui para poder observar, um dever de observar os princípios aqui da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E nós temos aqui, né, o nosso famoso mnemônico LIMP, para você memorizar aí os princípios expressos na Constituição, ok? Princípios constitucionais da administração expressos aqui no nosso artigo 37. Por que a palavra expresso é importante? Porque, vez ou outra, as provas vêm cobrando princípios implícitos que existem também na Constituição. Porém, ela lá, né, no início lá no comando da questão, ela já te pergunta, ou ela coloca lá quais são os princípios expressos, e aí ela mistura outros princípios que existem implicitamente dentro da Constituição com esses princípios expressos aqui. E isso é coisa antiga de prova, você não pode cair nesse peguinha antigo aí de prova de concurso, tá bom? Então, olha só, existem também os princípios implícitos na Constituição, como os da segurança jurídica, como o da boa-fé. Então, eles não estão expressos na Constituição, mas eles são princípios constitucionais, ok? É importante você saber essa diferença, porque é uma pegadinha de prova aí já antiga. Outras leis também, no direito administrativo, traz outros princípios. Então, nós temos aqui, por exemplo, a lei do processo administrativo, a lei de licitações e contratos, que trazem aí outros princípios expressos mesmo em cada lei. A lei de licitações e contratos, por exemplo, é uma lei com alterações recentes, traz 22 princípios expressos. Então, a banca pode muito bem pegar um desses princípios aí e dizer que são expressos na Constituição, para confundir você. Mas você não pode se enganar. Quando a banca te pedir princípios expressos constitucionais, são só esses aqui, tá, pessoal? É só o nosso famoso LIMP, tá, joia? Então, quando ela te pedir princípios expressos de outra lei, do processo administrativo, da lei de licitações e contratos, ela tem que falar no comando da questão lá, que se refere à lei de licitações e contratos, que se refere ao processo administrativo, tá joia? Ela tem que te guiar de forma correta, para que você ache a resposta correta. Bom, vamos ver aqui o que eu estou dizendo? Olha só. Essa questão eu gosto muito dela, porque além dela trazer a troca das palavras, ela ainda
coloca esses princípios implícitos, mistura esses princípios, como eu já havia te dito aqui. Então, vamos ver como isso aqui cai em prova, tá joia? Os agentes públicos, no exercício de suas funções, obedecerão ao princípio da legalidade e aos seguintes também, explícitos, olha só, na Constituição Federal. Então, você já tem uma ideia, né? O comando da questão te direciona a resposta que eles querem, lógico. Então, quais são os explícitos na Constituição? Olha só, letra A, pessoalidade? Não, né, pessoal? Publicidade? A publicidade até sim, mas a pessoalidade não. Impessoalidade? Ok. Eficiência? Ok. Nós já temos aqui nosso gabarito, né? Agora vejamos o que há de errado nas outras alternativas aí. Supremacia do interesse público e moralidade? A moralidade sim, pessoal. Agora, a supremacia do interesse público, ela é um princípio? Sim, ela é um princípio, porém não é um princípio explícito na Constituição. E o comando da sua questão perguntou os princípios explícitos. Então, essa supremacia do interesse público é um princípio implícito na Constituição. Então, não é o que a gente quer. Impessoalidade, sim. Boa-fé também não. Boa-fé também é um princípio implícito na Constituição. Tá, joia? Pessoalidade também não. E disponibilidade também não. Eu já vi uma questão trocar eficiência por eficácia. Então, fique bem atento ao significado, né? De cada palavrinha ali, do LIMP, né? Que o é eficiência, tá bom, pessoal? E não eficácia. Bom, dito isso, nós temos aqui o nosso gabarito, né? Da letra B, tá joia? E nós já vamos aqui passar para o ponto mais importante aqui, né? Do nosso edital, que é poderes administrativos, ok? Vamos tentar focar em poderes e atos, ok, pessoal? Então, vamos lá. Falar em poderes, gente, é a gente falar das formas e dos meios, né, que os agentes administrativos têm de exercer ali as suas atividades, as suas competências, tá joia? Então, eu sempre falo isso, né, em toda aula que eu dou, eu sempre gosto de trazer para a nossa realidade. Quando você está ali dentro de uma empresa e fala assim, o meu chefe tem poder para isso, isso e isso. Então, você está dizendo da prerrogativa que ele tem de exercer aquela atividade, né? Da forma que ele tem de exercer aquele papel. Então, quando você fala poderes administrativos, também formas e meios ali, prerrogativas de ações dos agentes, né? Como que os agentes vão agir, os meios mesmo que os agentes agem, realizam ali as suas competências, suas atividades, ok? Então, importante aqui pra gente é saber que esse poder, ele é chamado de poder-dever ou de dever-poder. Por quê? O agente, ele tem obrigação de cumprir aquela atividade. Um agente público, ele não tem a chance, né, de acordar um dia e dizer assim, eu não vou realizar as minhas competências, eu não vou realizar as minhas atividades. Aquelas atividades conceituada, né, como um poder-dever, é uma obrigação. Então, pode cair na sua prova como poder-dever ou dever-poder por causa dessa obrigatoriedade de cumprir. O dever de cumprir as suas competências, ok? Então, olha só. Quais são esses poderes, né? Nós temos a classificação desses poderes que dentro, né, eu falei que o poder e atos administrativos é a duplinha 5 estrelas aí, porém dentro de poderes a gente também tem conteúdos que são 5 estrelas. E a classificação desses poderes administrativos é um conteúdo 5 estrelas, né? Vamos lá saber quais são eles? Nós temos aqui, pessoal, o poder vinculado, o poder discricionário, o poder regulamentar ou normativo, hierárquico, disciplinar,
e o poder de polícia. Então, nós temos 6 poderes aqui quando nós falamos de poder administrativo. Então, a classificação deles são 6 poderes: vinculado, discricionário, regulamentar ou normativo, hierárquico, disciplinar e o poder de polícia, ok? E dentro aqui também, né, nós vamos falar aqui os aspectos mais importantes. Bom, o poder vinculado, pessoal, o próprio nome já o define, né? Dizer que um poder é vinculado é eu dizer aqui que a atuação do agente está vinculada à lei. A atuação do agente no poder vinculado, ela está totalmente vinculada aos aspectos legais, ok? Aqui nós não temos análise de conveniência e oportunidade. O agente administrativo não tem margem para escolher, por razão de conveniência e oportunidade, como vai realizar aquela atividade. Ele deve realizar aquela atividade exatamente nos termos da lei, ok? Esse é o nosso poder vinculado. Já o poder discricionário, nós temos aqui uma liberdade, uma certa liberdade de escolha do administrador, por razões de conveniência, oportunidade e conteúdo. Então, aqui, quando eu falo do poder discricionário, eu estou falando que o administrador, o agente, ele tem liberdade para escolher como vai realizar aquela atividade. Escolher por razão de conveniência, oportunidade ou conteúdo. Então, não esquece dessa palavrinha conteúdo, porque também abrange aqui a discricionariedade, ok? E essa liberdade, pessoal, ela é dada pela própria lei. Então, eu já vi questão dizendo assim que o poder discricionário não observa a lei, porque dá margem para razão de escolha por razões de conveniência, oportunidade e conteúdo. Tá errado, porque essa liberdade, essa discricionariedade de ação do administrador, ela é dada pela própria lei. Então, continua observando a lei. Só que a lei dá essa janela, né? Esse poder de escolha para o agente decidir ali por razões de conveniência, oportunidade e conteúdo, ok? Como irá realizar ali aquela atividade, aquele exercício, né, da ação ali. Bom, dentro do poder regulamentar, pessoal, o que é o poder regulamentar ou normativo, né? O poder regulamentar ou normativo são atos administrativos que têm por objetivo, olha, garantir o cumprimento da lei. Então, quando você olha o nome assim, poder regulamentar ou normativo, é o poder de editar ali regulamentos, normas, ok, certo. Só que não há aqui inovação no mundo, na ordem jurídica, ok? Então, quando o agente executa aqui um poder regulamentar ou normativo, ele não cria uma nova lei. Ele cria regulamentos, ele cria resoluções, ele cria circulares, portarias, normas, atos normativos para que garanta o cumprimento de uma lei que já existe, ok? Então, não é aqui uma criação de nova lei, não inova no mundo jurídico, né, na ordem jurídica, apenas garante o cumprimento de lei já existente, ok? Poder hierárquico. Quando ocorre aqui o poder hierárquico? Eu gosto sempre de falar aqui dentro do poder hierárquico que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Por quê? É a forma que a administração tem de organizar ali as suas funções, os seus cargos, né? As suas atividades internamente, ok? Então, olha só, é a forma da administração de organizar funções, cargos, atividades. Então, tá dentro de um papel interno, hierárquico ali da administração. Como que ela se organiza ali hierarquicamente suas funções, cargos e atividades, tá joia? Você tem que memorizar isso aí. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Você lembra ali da organização interna da administração. Bom, poder disciplinar. Aqui você vai grifar palavrinhas-chave, olha. Sanções,
apuração de ilegalidades, né? Aplicação de punições. Então, essas palavrinhas são chaves para que você lembre do poder disciplinar, tá joia? Está associado a isso, as sanções, a apuração de fatos, a aplicação de punições, em decorrência aí de irregularidades, ok? De servidores ou de outras pessoas aí vinculadas à administração. Então, outra coisa importante que você tem que saber aqui é que entre a administração e quem está sendo disciplinado, tem que haver vínculo específico, tá bom? Aquela pessoa disciplinada tem que ter vínculo com a administração para que incida aí o poder disciplinar, para que se caracterize o poder disciplinar, tá joia? Então, quando você vê falando em aplicação de sanção, aplicação aí de punições sobre uma pessoa com vínculo com a administração, nós estamos falando da ocorrência aí do poder disciplinar, tá joia? Então, olha só, o nosso tópico 5 estrelas aqui, dentro dos 5 estrelas que é poder administrativo, é como se fosse um 5 estrelas gênero e um 5 estrelas subgênero, né? Por quê? Poder de polícia, dentro dos poderes, da classificação dos poderes, poder de polícia é muito, muito importante, tá, pessoal? Então, reserva aqui a sua atenção para esse ponto 6 que a gente vai ver agora, tá joia? Nossa sexta classificação, poder de polícia. Bom, primeiramente, você vai achar o conceito de poder de polícia lá dentro do Código Tributário Nacional. É isso mesmo, meu filho. Se você nem sabia que existia isso, isso existe, Código Tributário Nacional. E é lá que está o nosso conceito aí de poder de polícia, tá joia? Bom, o que seria o poder de polícia, né? Que não se confunde, esse poder de polícia aqui não se confunde com o poder de polícia judiciário, né? Não confunda isso. O artigo 78 do CTN diz assim: a atividade da administração pública, poder de polícia é atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula prática de ato ou abstenção de fato, em razão de quê? De interesse público concernente a. Aí vem falar várias coisas: segurança, higiene, ordem, costume, disciplina da produção do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos, ok? Então, o poder de polícia é a atuação da administração pública, não é a atuação da polícia, é a atuação da administração pública, limitando, disciplinando interesses, direitos e liberdades, ok? Regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão do interesse público concernente a todas essas coisas aqui: segurança, higiene, costume. Então, quando você vê ali a vigilância sanitária fiscalizando uma obra, autuando aquela obra, ou às vezes até fechando, né, as portas ali de algum lugar por falta de higiene ou por qualquer razão ali que seja, falta de higiene, falta de segurança, falta de ordem, né? Então, todos esses aspectos aqui, você está vendo a administração pública exercendo o poder de polícia, ok? Regulando ali, limitando, disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula prática de ato, abstenção de fato em razão de interesse público, beleza? Então, nós temos aí o nosso grande, famoso poder de polícia. Bom, esse poder de polícia, pessoal, tem atributos, né? Atributos. E eu gosto sempre de dizer, também trazendo para a nossa realidade, que quando você pensa aí na sua pessoa amada, né? Quais atributos que essa pessoa tem? Então, quando você diz de atributos, você está falando de qualidades,
certo? Qualidades, prerrogativas. Então, quando a gente fala de atributos do poder de polícia, nós estamos também falando de qualidades do poder de polícia. Quais são as prerrogativas ali do poder de polícia, né? E nós temos aqui 3 atributos do poder de polícia. Nós temos aqui, olha só, até um mnemônicozinho que eu aprendi foi assim, ó, o DAC. Atributos do poder de polícia é o DAC, tá bom? E o que significa esse DAC, né? Que é importante, você não pode só saber o mnemônico. Bom, os atributos do poder de polícia são discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Isso quer dizer, pessoal, que o poder de polícia é uma atuação que tem margem para avaliação de conveniência e oportunidade. Então, a discricionariedade aqui, quando o agente vai exercer o poder de polícia, ele não pode escolher, olha só, a discricionariedade não está para ele escolher se vai agir ou não. Ele não pode decidir isso. O poder é um poder-dever, lembra? É uma obrigação exercer o poder de polícia. Porém, a discricionariedade reside em como ele vai exercer esse poder de polícia. Se ele vai limitar um direito, se ele vai disciplinar aquele direito, se ele vai limitar aquela liberdade, ou se ele só vai autuar, né? Dependendo ali, ele vai avaliar, né? O agente vai avaliar a situação e vai ver qual vai ser a melhor forma de exercer o poder de polícia. Beleza? Então, a discricionariedade existe aqui para ele avaliar a razão de conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade no exercício ali do poder de polícia, né? Daquele poder de polícia. Então, não é para ele escolher se vai exercer poder de polícia ou não, mas como ele vai exercer, ok? Ok, pessoal, gravou isso aí? Então, o poder de polícia tem discricionariedade, sim. Autoexecutoriedade. Alguns atos, gente, a autoexecutoriedade quer dizer que alguns atos podem ser praticados diretamente pela administração, ó, independente de ordem judicial ou da interferência de qualquer outro poder. Eu falar de autoexecutoriedade, eu estou dizendo a administração pode exercer o poder de polícia independente de interferência de outro poder, independente de autorização do judiciário, independente de autorização de qualquer outra instituição. Então, os atos, né, o poder de polícia, né, na verdade, porque os atos também são autoexecutórios, mas a gente está dizendo do poder de polícia. O poder de polícia, ele é autoexecutório. Então, vamos pegar lá o nosso exemplo da vigilância sanitária. A vigilância sanitária chega num lugar, vê que a situação está precária, não tem como manter aquele lugar aberto por razões de saúde, infinitas razões. E aí, ela vai esperar a autorização do judiciário para poder fechar as portas daquele lugar? Não, não precisa. O poder de polícia que a vigilância sanitária pode exercer, ele é autoexecutório. Não precisa de autorização de outro poder, ok? Bom, dentro da coercibilidade, que é a imposição das medidas, eu quero dizer aqui, quando eu digo que o poder de polícia ele tem essa qualidade, esse atributo da coercibilidade, eu estou dizendo que o poder de polícia pode ser exercido, imposto a qualquer pessoa sem que a outra parte concorde daquela atividade, com aquela atividade, com o poder de polícia, ok? Então, o mesmo exemplo aí da vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária chegou ali naquele local, avaliou e realmente viu, por razão de conveniência e oportunidade, ela exerce ali o comando de fechar, né? De interditar aquele lugar. E aí, porque os atos do poder de polícia, né? Ele é autoexecutório, ela não precisa de interferência de outro poder. Então, já emite ali uma ordem e já fecha as portas, beleza? Ok. Por que esse poder de polícia também é coercitivo?
A vigilância sanitária não precisa que o dono daquele local concorde com aquela interdição. Então, ela pode impor interdição por força obrigatória mesmo, se necessário, pode usar uso de força, pode chamar a polícia para poder ajudar ali a interditar aquele lugar, porque o poder de polícia ele é coercitivo, pode ser imposto ainda que a outra parte não concorde, ok? Então, coercibilidade está aí ligado à imposição da medida sem que a outra parte precise concordar. Beleza. Olha só como que isso pode aparecer na sua prova, ok? Quando a administração, após o devido processo legal administrativo, aplica penalidades a um servidor, ela o faz em razão do poder. Então, tá perguntando quando a administração aplica uma penalidade a um servidor após o processo administrativo. Foi aberto um processo disciplinar administrativo e a administração avaliou que o servidor realmente agiu ali de forma indevida e vai aplicar ali uma penalidade a esse servidor. Essa aplicação dessa penalidade é em decorrência de qual poder? Qual poder está sendo exercido ali no momento dessa aplicação de penalidade ao servidor? Olha só, poder hierárquico, poder regulamentar, alguns a gente já pode descartar de cara, né, pessoal? A gente viu que o poder regulamentar é outra coisa. Poder disciplinar, poder vinculado e o poder discricionário também não. Bom, essa questão tentou te pegar aí porque você, sabendo que é um servidor e aplica-se penalidade, você pode pensar assim, então internamente de um chefe aplicando ali. Não imagina coisa, gente. Se o comando da questão não te trouxe mais dados, trouxe só isso aqui, avalia só o que está dizendo. Não viaja, né? Então, olha só, tá falando que foi aplicada uma multa a um servidor. Só isso. Então, nós não temos aqui falando nada sobre função, sobre cargo, sobre organização interna. Então, nós temos aqui o nosso gabarito, poder disciplinar. Penalidades, sanções, pode ser um servidor ou qualquer outra pessoa vinculada à administração. É a incidência do poder disciplinar, tá joia? Então, nós temos aqui o nosso gabarito, poder disciplinar, tá joia? Bom, seguindo aqui, vamos falar dessa questãozinha aqui também, que é bem legal, porque aí a gente pode falar de uso e abuso de poder, né? Que é também uma coisa bem importante aqui dentro do seu edital. Bom, quando eu vejo uma questãozinha assim, gente, que eu posso explicar outras coisas que eu não falei ainda, eu fico super animada. Vamos lá. É uma aula de dicas para você, então eu quero mesmo explorar o máximo aqui de conteúdo para você conseguir aí gabaritar a sua prova, tá bom? Vamos lá. A aplicação de penalidade de suspensão. E você já observa aqui a forma que eu vou fazer na questão. Eu já vou grifando, marcando os aspectos importantes do comando da questão. Quando, gente, as alternativas são muito grandes, muito longas, eu gosto de fracionar. Eu leio uma primeira parte, já coloco se está certo ou errado. Já leio a segunda, porque normalmente é assim. Vem certinha a questão, né? A alternativa vem certinha. Aí, quando chega lá no finalzinho, tem uma coisa errada. Então, vamos por partes, né? Que aí fica mais fácil de acertar. Aplicação de penalidade de suspensão a servidor por agente público cuja competência se limite à aplicação de penalidade de advertência. Limita a advertência. Configura ato viciado. Pelo quê, né? Então, tá dizendo que um agente público aplicou uma penalidade de suspensão a um servidor, só que esse agente público não tinha competência para isso. A competência dele era limitada à advertência, entende? Ele só podia aplicar advertência e aplicou uma suspensão. Então, esse ato de suspensão aqui, tem um vício. E qual vício é desse ato de suspensão? Qual que é o vício
quando a gente está falando que não tem competência. Usurpação de função, abuso de autoridade, função aparente, excesso de poder, impedimento. Olha só, pessoal, quando nós falamos sobre vício de um ato, né, administrativo, nós falamos sobre abuso de poder. Bom, uso e abuso de poder. Quando nós falamos sobre uso do poder, nós estamos falando de uma atuação da administração lícita, ok? É uma atuação lícita. Mas quando nós falamos de abuso de poder, o abuso de poder, ele é um gênero do qual decorre aqui duas espécies, o excesso de poder e o desvio de poder. Então, quando nós falamos de excesso de poder, eu estou falando, olha só, quando eu falo aqui, então, de vício do ato, eu tenho abuso de poder. E esse abuso de poder, ele tem duas espécies, que é o excesso de poder e o desvio de poder. Quando eu falo em excesso de poder, eu estou dizendo que o agente está atuando fora da sua competência. Então, quando eu falo aqui sobre excesso de poder, e eu gosto de marcar esse Czinho aqui, tá bom? Eu estou falando de não há competência para aquilo. O vício reside na falta de competência para aquele ato, tá bom? E quando eu falo de desvio de poder, eu estou falando de finalidade. Então, o vício, quando eu falo de desvio de poder, eu estou falando que o vício reside na finalidade. O ato foi praticado para outro fim que não aquele que deveria ter sido. Então, eu falo, quando eu gosto de pensar assim, eu estou indo por um caminho. E quando eu desvio, quer dizer que eu estou mudando o fim daquele caminho, o fim daquele trajeto. Então, o desvio, ele é o vício na finalidade. E o excesso de poder, ele reside aqui um vício na competência. É só eu lembrar do Czinho do excesso que eu vinculo aqui ao C de competência, ok? Então, já que a nossa questão disse que aquele agente não tinha competência para aquele ato, eu estou falando aqui, gente, ó, do excesso de poder, tá bem? Mas não esquece que nós temos um gênero aqui que é o abuso de poder, tá joia? A questão pode te trazer aspectos aí sobre abuso de poder de forma geral, ou ela pode restringir a essas duas espécies aqui, que é excesso de poder e desvio de poder. E você tem que saber diferenciar, saber que existe o gênero e duas espécies ali dentro de abuso de poder, tá joia? Bom, dito isso aqui, pessoal, vamos ver aqui outras coisas importantes. Olha só, temos aqui, né, para o nosso gabarito, o excesso de poder, tá joia? Bom, outro aspecto importante aqui dentro do seu edital é o gêmeo, né, vamos dizer assim, o gêmeo do poder administrativo, que é o ato administrativo. Lembra que eu falei que são parzinho aí de jarra de 5 estrelas? Tipo, são os mais recorrentes aí em provas de concurso. Então, vamos colocar aqui, é o nosso ato administrativo. E nós vamos aqui tentar fechar, né, essa nossa aula de dicas aqui com ato administrativo, fechando com chave de ouro aqui, tá bom? Olha só, o que é os atos administrativos? O que podemos dizer, como podemos conceituar aqui
o ato administrativo. Olha só, quando eu falo de ato administrativo, eu falo de manifestação de vontade da administração. Então, olha só. O ato é manifestação de vontade da administração. Trazendo para a nossa vida, né? Para a vida real aqui. Quando eu falo que eu realizo um ato, você realiza um ato, eu estou falando de quê? De manifestação, de ação, né? E aqui nós vamos falar de manifestação de vontade da administração. Ato administrativo é uma manifestação, uma ação da administração, ok? Manifestando aí vontade de forma unilateral, caracterizada aí pela supremacia do interesse público, tá joia? E é o meio pelo qual, pessoal, a administração se relaciona com outras pessoas, físicas ou jurídicas. Então, é por meio das ações que nós nos relacionamos um com o outro, certo? A administração não é diferente. Quando eu falo em ato administrativo, eu estou pensando numa forma que a administração tem de se relacionar com outras pessoas, beleza? Então tá. Esse ato, né? Essa ação, ela é unilateral, ela é uma manifestação de vontade, sempre caracterizada aqui pela supremacia do interesse público. Eles podem, olha, ser exercidos, praticados diretamente pela administração ou por particulares em delegação. Gente, não esqueça disso aqui, porque quando a gente fala isso, são meios e formas, atos, ações, unilateral, dotado de interesse público, manifestação de vontade, você pensa que é muito, que só poderia ser exercido pela administração, mas não. Pode ser exercido diretamente pela administração, bem como por particulares aí em delegação, tá bom? Particulares em delegação também podem exercer atos administrativos. Bom, falando aqui de ato administrativo, um ponto importante são os requisitos. Nós temos aqui requisitos e os atributos. Aqui também nós temos atributos, pessoal. Como lá nos poderes administrativos, poder de polícia, aqui também nós temos, dentro de ato administrativo, nós temos atributos também. Bom, as coisas mais importantes aqui dentro de atos administrativos, né? Nós temos os requisitos, atributos e a extinção do ato, que também nós vamos ver, tá bom? Bom, falar em requisitos e elementos do ato, eu estou dizendo aqui que correspondem à estrutura do ato administrativo, tá bom? Então, são aspectos aqui, olha só, de estrutura do ato, são indispensáveis para o nascimento do ato, para o surgimento do ato, né? Representa aqui aspectos de validade do ato, tá bom? Então, quando eu falo em requisitos ou elementos, eu estou falando de coisas que compõem a estrutura daquele ato administrativo. Quais são eles, gente? Nós temos aqui a competência. Um ato, ele precisa, para nascer ali, ele precisa nascer de forma legal. E para que ele nasça de forma legal, quem exerce aquela ação tem que ter competência para exercer. Então, um dos elementos e requisitos ou requisitos do ato é a competência. A finalidade é outro requisito do ato. A forma, o motivo e o objeto. Ok? E nós temos aqui o nosso famoso mnemônico, para a gente não se esquecer. Co, fi, fo, mob, né? Co, fi, fo, mo, bi.
Eu memorizei dessa forma, tá, pessoal? COFIFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Você faça aí o melhor mnemônico que você achar, ok? Da melhor forma aí que você encontrar, para que você não esqueça que requisitos ou elementos do ato que compõem aí a estrutura do ato, aspectos de validade do ato, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Um ato ele tem que ter competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tá joia? Bom, nós também temos os atributos. E é necessário você saber que os requisitos são diferentes dos atributos. Quando eu falo de atributos, eu falo de qualidades, prerrogativas, características. Aquela minha pessoa que eu tanto amo tem esses e esses atributos. São essas e essas qualidades que aquela pessoa tem. Então, quando eu falo em atributos, eu estou falando de qualidades do ato, ok? Qualidades, características, prerrogativas e não estrutura e elementos, são diferentes. Por que eu estou dando essa ênfase nessa diferença? Porque as provas tentam misturar requisitos e atributos e você não vai cair nessa. Requisitos, COFIFOMOB. Atributos são esses aqui que nós vamos ver agora. Você pode colocar PAI, você pode colocar IAP, da melhor forma que você achar aí, né? Vamos colocar aqui assim, ó. Criar um mnemônico aqui agora. Os atributos de um pai, né? Vamos dizer assim. Por quê? Eles são, olha só, presunção de legalidade, autoexecutoriedade e a imperatividade. Então, o que significa e representa essas qualidades aqui do ato? Olha só. A presunção de legitimidade é uma qualidade, uma característica que o ato administrativo tem, no sentido de que se presume que aquele ato ele já nasce legal. Então, há presunção de legalidade sobre aquele ato. Todo ato há presunção de legitimidade, porém, essa presunção é relativa, tá, pessoal? Eu já vou adiantando aqui. Porque se presume que o ato nasceu legal. Mas se uma parte contrária quiser provar que aquele ato foi ilegal, ela pode, tá bom? Então, a presunção de legitimidade aqui relativa. A autoexecutoriedade, ela está igualmente, quando a gente falou lá dos atributos do poder de polícia. A autoexecutoriedade está relacionado aqui, vinculado com os atos da administração poder ser executados pela própria administração, sem necessidade aí de autorização do judiciário, de intervenção de outro poder, tá bom? Então, são autoexecutórios também. A imperatividade está ligada aqui à imposição unilateral, sem a anuência de outra pessoa também. Bem como a coercibilidade, né, lá nos poderes administrativos. Aqui nós chamamos de imperatividade, tá bom? Então, presume-se que o ato é legal, uma presunção relativa, autoexecutoriedade, que eles podem ser executados pela própria administração, sem intervenção de outra instituição, de outro poder, ok? E a imperatividade, que pode ser imposto pela própria administração, sem que a outra parte concorde. Então, esses aqui são os atributos aí do ato administrativo, tá joia? Olha só, outro aspecto importante é a extinção do ato. Então, o ato nasce, bom, o ato, ele nasce com aqueles elementos, com aqueles requisitos que nós vimos do COFIFOMOB. E como que esse ato ele pode ser extinto, né? Como que esse ato pode acabar, né? Ser revogado ou anulado, ser extinto no ordenamento jurídico ali. A extinção do ato, pessoal,
ela pode acontecer principalmente de duas formas: pela revogação e pela anulação do ato, ok? Extinção, pessoal, é um ponto muito importante aí dentro de ato administrativo. Eu falar aqui dessas duas formas, existem outras, só que essas duas formas são as formas que mais caem. Então, nós vamos marcar aqui palavrinhas importantes, que um ato ele pode ser extinto por revogação e por anulação. Quando que ocorre aqui a revogação? Quando ocorre a revogação? Eu estou falando de atos válidos. A administração pública, quando resolve revogar um ato administrativo, esse ato ele é válido. Então, ela avalia ali por vontade, por conveniência, oportunidade, faz uma análise de mérito e decide: eu quero revogar. Esse ato não faz mais sentido para mim, já não está funcionando como deveria, embora ele seja legal, que ele seja válido, não tem vício de ilegalidade nele, mas eu não quero mais, eu vou revogar, ok? E aí o ato ele se torna extinto pela revogação. Então, isso aqui são palavrinhas importantes, porque você vai ver que na anulação é bem diferente. Então, quando isso acontece, temos um efeito aqui chamado ex nunc. Por quê, pessoal? Quando o ato ele é válido e a administração decide revogá-lo, ele produziu efeitos por um tempo. E quando a administração revoga esse ato, a revogação ela não retroage para cancelar os efeitos que já se passaram, ok? Da existência daquele ato. A revogação só atinge os efeitos futuros. Ele não produz mais efeitos da revogação para frente, mas os que já produziu não se cancelam, ok? Não se revogam. Então, nós temos aqui um efeito chamado ex nunc, e eu quero que você grave esse Nzinho aqui de não retroage, tá bom? A revogação não atinge os efeitos passados, produzidos anteriormente, só do momento da revogação para frente. Você vai entender que isso é importante na hora que eu for falar aqui de anulação também. Aqui, pessoal, nós não temos prazo para que ocorra a revogação. A revogação pode acontecer sobre um ato válido a qualquer tempo, ok? Falando então de anulação, a anulação já é diferente. Quando a administração anula um ato, é porque ela observou aspectos de ilegalidade. São atos inválidos, são atos ilegais. Existe vício dentro da legalidade do ato, ok? Então, aquele ato nasceu ilegal, ele nasceu um ato inválido. E aí, quando nós, irregular, há um vício, um defeito naquele ato. E quando nós falamos no efeito dessa anulação de um ato que nasceu ilegal, nasceu irregular, esse efeito, ele retroage, pessoal, desde o nascimento daquele ato. Então, nós temos aqui o efeito ex nunc. O Tzinho aqui, de retroatividade, tá bom? Aqui, todos os efeitos são anulados, desde o nascimento do ato até o dia ali da anulação, né? Então, o efeito, ele retroage ali para poder anular todos os acontecimentos, né, depois daquele ato. Porque ele nasceu irregular, ele nasceu ilegal. Então, há essa retroatividade, tá bom? Aqui, pessoal, nós temos um prazo. Esse prazo, ele é de 5 anos. Ele é decadencial, tá bom? E existe uma exceção aqui, a má-fé. Salvo por razões aqui, avaliação de má-fé, não há prazo. Quando existe má-fé, não vai haver prazo, tá bom? Mas, em regra, o prazo ele é
decadencial de 5 anos. A administração tem 5 anos para poder anular aquele ato inválido, tá joia? Se a administração tiver agido de má fé, não há aí, o agente, né, tiver agido aí de má fé, não há prazo para anular. Mas salvo má fé, decadencial de 5 anos para anular ali um ato que nasceu irregular, que nasceu com vício, que nasceu inválido, tá joia? Bom, como isso cai na minha prova, né? Vamos ver aqui como cai ato administrativo, como pode cair ato administrativo na sua prova. Com base no poder discricionário, tá falando aqui então do poder discricionário, aquele que avalia conveniência, oportunidade, conteúdo, né? Um agente público pode revogar um ato válido? E aí, pessoal, essa afirmativa tá certa? Olha só, está certíssima. Por quê? Quando nós falamos de revogação, eu estou falando de ato válido. Ok? Aqui, ó. Ato válido. E se revoga por quê? Porque a administração bem quis. Avaliou conveniência, oportunidade e decidiu que queria revogar o ato. Então, tá certíssimo, ok? Nosso gabarito aí, certo. A presunção de que os atos administrativos são editados em conformidade com o ordenamento jurídico é relativa. Então, tá falando aqui, ó, presunção são editados em conformidade com o ordenamento jurídico. Presunção de legalidade. É relativa, pois admite prova em contrário por parte do interessado. Então, pessoal, aquela presunção de legalidade que eu disse que o ato administrativo tem, que o ato, existe uma presunção de que o ato, ele nasce legal. Essa presunção, ela é relativa? Sim, nós já dissemos que sim, né? Admite prova em contrário por parte do interessado? Admite sim, tá bom? Temos aqui por certo também o nosso outro gabarito, tá joia? Bom, uma última aqui pra gente terminar. A característica do ato administrativo em que o ato tão logo praticado possa ser imediatamente executado. Então, uma característica. Ó, nós estamos falando aqui de quê? Autoexecutoriedade. Que escreve junto. E o seu objeto imediatamente alcançado é. Então, eu quero dizer aqui, ó, já até respondi, né? Autoexecutoriedade. É uma característica do ato que ele pode ser executado imediatamente pela administração e produzir de forma imediata aí também os seus objetivos, os seus resultados, ok? Não tem nada a ver aqui com a legitimidade, nem com a imperatividade, que está ligado aqui à anuência, né? Da outra parte, nem a discricionariedade e nem a coercibilidade aqui, que seria quase a mesma coisa, né? Da coercibilidade, que é da imperatividade, tá joia? Então, nós encerramos aqui, né, a nossa aula tão bacana aí de dicas para você. Espero que você tenha aprendido bastante aqui com a gente, tenha pegado aí esses mnemônicos, né, que te ajuda muito na hora da prova, tá joia? Sucesso para você, pessoal. Espero vê-lo lá na nossa plataforma, tá bom? Em aulas mais aprofundadas, conteúdos mais aprofundados e resolução de mais questões, tudo para você ficar, ó, fera e gabaritar a sua prova. Tchau, tchau!